Etapa 1, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Agradecendo ao Senhor por estar dando a oportunidade de mais uma vez estar aqui, dando continuidade nesta etapa, na Jornada com o Livro do Céu, volume 1. Capítulo 25. Mudança de confessor. A primeira coisa que o novo confessor lhe ordenou por obediência foi que se submetesse ao sofrimento apenas com sua autorização. Depois disso me veio outra mortificação, que foi a de mudar de confessor, porque sendo ele religioso, foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele, e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo, por isso não participou tanto nestas coisas. Anotação de rodapé. Se referia a rumores de cólera. Ele fazia-me ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês e soube que devia partir. Isto foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena, e ele me disse: não te aflijas por isso. Eu sou o mestre dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. De que tens medo? Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar agora em uma coisa, agora em outra, e não observando-o fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando atenta somente a mim. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor,
que tanto bem tinha feito à minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Vamos ver a anotação 36. Dom Michele de Benedictis foi seu confessor de 1888 a 1898. Então, durante 10 anos, esse confessor atendeu a Luísa. Ou seja, seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a nenhum. Por quanto me dissessem, não conseguiam. Me via bem mais impotente para dizer as coisas de meu interior. Tanta era a vergonha que sentia, só em cogitar que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. Anotação 37. Para Luísa foi uma cruz muito penosa, por toda a sua vida, ter que dizer ou escrever tudo o que aconteceu entre ela e Jesus. De onde veio isto, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar. Tomava cuidado detalhado de minha alma. Tinha o olhar em tudo para que pudesse caminhar direito. Por parte minha, tampouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber, ao menos, como pensava o confessor. Mas me senti impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia, e quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente e às vezes chegava a me dizer que se não o fizesse, ele não viria mais. Isto é, para mim, a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia o quanto podia para manifestar meu interior. É verdade que, às vezes, me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me suportar tudo. Por parte do confessor também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava manifestar, ora me obrigava com preceito de obediência, e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se o manifestasse ao sacerdote poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isso não o fazia com o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta. Não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar destas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado.
tanto que às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de 1 ano com este confessor no mesmo estado dito acima. Mas como sabia de onde provinha este estado de sofrimento, me dizia que, quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a Ele a obediência para sofrer. Então, esse é um capítulo importante para conhecimento de como que foi que se deu essa mudança de confessor e que ele pede ali para ela apenas entrar em sofrimento quando ele desse a obediência, quando ele permitisse. Então vai ter muita luta entre o confessor, Jesus, a Luísa ali, porque embora ela quisesse, depois a gente vai ver mais para frente, quisesse estar sempre em contato com Jesus, ela foi por um tempo proibida. E aqui o confessor já dá, de certa forma, já inicia já essa obediência, depois que ela passa por muito sofrimento. Primeiramente, vem aquela situação de aceitar, se conformar, se resignar ao querer de Deus, porque se estava naquele sofrimento é porque Deus queria, mas depois ele chega ao ponto de, quando ela começa a se abrir, porque aqui ela começa a relatar o que acontecia, porque até então ela não tinha manifestado isso a confessores anteriores, ela não sentiu abertura, não era o momento ainda para ela começar a dizer. Então, e também ela fala que o confessor anterior nem sequer fazia uma pergunta. Imagina, o confessor simplesmente escutava a confissão dela e absolvia dos pecados e continuava, tirava ela do estado de sofrimento quando ela ficava, mas não se interessava pela alma dela, porque se o confessor se interessasse, ele ia começar a sondar, a perguntar o que acontecia, se ela tinha visões, o que ocorria quando ela estava naquele estado. E não houve essa especulação, não houve esse questionamento. E por isso ela não sentiu abertura de começar, mas de repente é isso que ela começa a falar, começa a se abrir, se sente mais à vontade, talvez porque fosse o confessor já conhecido, porque era o confessor da infância dela. Mas ela fala que não sabe de onde veio, mas não foi o confessor que iniciou, nem foi ela também, mas aqui já fica bem nítido que foi um movimento da vontade de Deus mesmo que moveu a circunstância para que ela começasse a falar, que ela começasse a expor os acontecimentos, as realidades, as circunstâncias, os momentos que ela vivia durante esse tempo em que ela ficava fora do corpo, as experiências que ela passava. E ela começa a relatar o confessor. E claro que sendo para ela um peso, mas ela foi movida a começar isso no início, depois ela vem a obediência de realmente não deixar passar nada, e inclusive com o tempo vem também a obediência de começar a colocar no papel tudo o que acontecia. Então vamos acompanhar esse percurso, essa jornada da Luísa. E é o importante aqui que quando ela começa a querer ficar triste quando vem a realidade da mudança do confessor, ela fica sofrida, mas ela até fala que não porque ela se apegasse a ele, mas simplesmente ela sentiu de ter que trocar porque a gente consegue compreender, porque imagina, a pessoa está acostumada ali com uma pessoa a se confessar, de repente troca a pessoa. Isso acontece também nós, quando participamos da paróquia, e nas paróquias, às vezes há uma rotatividade de sacerdote, de párocos, talvez não com tanta frequência na minha,
É uma paróquia nova, tem 7 anos apenas, mas é uma comunidade antiga. E aí o primeiro pároco que teve ficou 5 anos, praticamente 5 anos, mas já atendia a paróquia, a comunidade anterior, porque ele era da paróquia que a comunidade pertencia. Então já era uma pessoa já mais que já estava acompanhando a vida da comunidade, dos paroquianos há mais tempo. E aí as pessoas acabam acostumando com o sacerdote. E eu falo por mim, eu já estava acostumada com ele, sentia já uma abertura no momento de fazer a confissão, até mesmo para conversar além da confissão, de contar coisas a mais, sentia mais abertura. E aí, quando trocou o pároco, já está com mais de 2 anos, não consegui, até hoje ainda não consegui fazer confissão com ele. Já confessei com outros quando tem um mutirão de confissão, mas e com o meu pároco ainda não, porque é um fechamento que eu sinto e não consegui ainda fazer e conversar com ele. Então, assim, ele não conhece nada da minha alma. E o outro confessor, o outro pároco anterior, eu já me conhecia muito, porque eu já tinha aberto muito da minha alma para ele. Mas o novo, que já não é mais tão novo, né? Já tem 2 anos que está na paróquia, eu ainda não consegui ter essa abertura de ir até ele, contar, porque assim, a gente está sob a direção, sob o cajado, ele é o pastor que está conduzindo a comunidade, a paróquia, mas é complicado da gente ver, da gente encarar certas circunstâncias. E aí, pensando na realidade da Luísa, quando a gente tem uma realidade assim, a gente acaba compreendendo com ela também, quando há essa troca, porque aí é uma outra pessoa. Aí você começa a ter que abrir tudo quanto a sua vida também, para poder a pessoa se inteirar. Apesar de que esse novo confessor dela, como já era o confessor da infância, não foi tão difícil, mas virão outros confessores diferentes. Então, ela passará por vários confessores, porque serão muitos anos, anos e anos e anos de trabalho ali, dessa, dessa, dessa realidade mística da Luísa. Vai ser cada vez vai ser um sofrimento, ter que recomeçar, pegar e ter, porque tem que ter um relacionamento, mesmo que não seja aquele relacionamento íntimo, mas tem que haver um relacionamento de confiança entre a alma e a quem está acompanhando, o confessor, o orientador espiritual. E aí Jesus vai falar para ela, ó, não te aflija por isso. Eu sou o mestre dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, né, o confessor anterior, não foi nada além de um instrumento que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. De que tem medo? Aqui ele está falando que para ela confiar que os confessores eles ali eram instrumentos de Jesus, e que ela tinha que confiar, que ela, assim como ela estava nas mãos dele, assim como ela estava entregue, abandonada no divino querer, às disposições de Jesus, os confessores também eram instrumentos e que seriam úteis à medida que fosse necessário para aquela realidade da vida dela, do estado dela. Amada minha, enquanto tiveres teu olhar ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar agora em uma coisa e agora em outra, e não conservando-o fixo em mim, não poderás caminhar livremente no caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Olha que importante, que ensino, que orientação que o Senhor traz para o Luiz e para a gente, de não ficar olhando, medindo, calculando, vai ser bom, não vai ser bom, como eu estava até relatando agora há pouco, né, por causa do confessor, do novo pároco,
É porque a gente acaba ficando muito nessa realidade humana, olhando para um lado, olhando para o outro, medindo aqui, medindo ali. Ah, esse é bom, esse não é. Ah, esse tem abertura, esse não tem. Ah, esse acolhe, aquele não acolhe. Ah, esse é bom, aquele não é bom. E enquanto a gente fica nessa realidade, a gente tira os olhos de Jesus, tira os olhos de Deus e perde o influxo da graça que quer atuar em nós, nela lá, mas quer também atuar em nós, nos movendo pelas disposições que é o Senhor mesmo que vai apresentando. Então, houve uma troca, foi o Senhor que quis fazer a troca. Então, o que é o convite, o que é a orientação dele? Siga o influxo, siga o que está acontecendo, corresponda à disposição. Apenas isso, não fica pensando, não fica questionando se vai ser bom ou não vai ser bom. É importante a gente ver isso. E o que ele vai falar aqui para frente aqui é uma coisa que a gente precisa, é uma das coisas, porque assim, no livro do céu vai ter várias verdades fundamentais que são necessárias, que sejam gravadas na nossa alma para que nós assumamos como realmente orientação de vida. E isso que o Senhor vai falar agora é importantíssimo, que ele vai dizer, ó, por isso quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando atenta somente a mim. Então, é isso que a gente precisa obedecer, assim como a Luísa. Olhar tudo com santa indiferença, como sendo tudo disposição de Deus. E ficar olhando para o próprio Deus, olhando para Jesus e não para o acontecimento, não para a circunstância, não para a pessoa, não para aquilo que está acontecendo, mas olhar para Deus. O que Deus está fazendo? O que Deus está operando nessa circunstância, nessa pessoa, nessa realidade? É isso que nós precisamos fixar o nosso olhar no que Deus está fazendo, nele. Se a gente aprender isso, tomar isso como uma verdade, assumir isso na nossa vida como uma realidade de verdade, nós deixaremos de considerar se é bom ou se não é e ficaremos indiferentes. Mas aqui ele fala, ó, santa indiferença. Não uma indiferença qualquer, como se nós não nos importássemos. Não é isso. Essa santa indiferença é Deus que sabe, é Deus que conduz, é Deus que está dispondo, então eu apenas correspondo. E se a gente entende e começa a agir dessa forma, muitas coisas na nossa vida passará a mudar. Porque o que muda? Somos nós. Aquela frase que diz, tudo muda quando eu mudo, tudo muda quando a pessoa muda, tudo muda quando muda dentro da pessoa. Então, se eu mudo, tudo ao meu redor muda, porque não é que as coisas modifiquem de verdade, não, é porque eu começo a ver diferente. Então, ter esse olhar indiferente, não por falta de se importar, mas por realmente crer que é o Senhor que está agindo, vai fazer com que as coisas não, mesmo as coisas que não são boas, elas não tenham o poder de nos afetar, de nos movimentar, de fazer com que a gente saia do equilíbrio, porque nós vamos ver todas essas realidades como sendo disposições de Deus, e ponto final. E vamos apenas estar olhando para Ele, ver o que Ele está fazendo a partir daquilo que está acontecendo. Então é importantíssimo esse ensino que o Senhor traz, essa orientação que Ele trouxe para ela obedecer, de não ficar olhando para aqui e para ali, medindo as coisas, mas apenas ter o olhar fixo nele e ter essa santa indiferença com todas as realidades. E isso trouxe para ela uma força muito grande, que parece que ela já não sofria mais aquela circunstância da troca do confessor, porque ela tomou essa orientação do Senhor como uma verdade, de olhar com santa indiferença. Então,
Se é para trocar de confessor, o Senhor trouxe um confessor novo, amém, fiat, é isso. E continuando a vida, vamos continuando para frente. E aí ela agradeceu, seja sempre bendito o Senhor que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar a um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Então, em vez de ser uma perca, em vez de ser um dano para a alma, vai ser um bem e vai ser para a glória de Deus. Então, modifica a visão da pessoa, modifica a visão, a forma de ver da alma. E quando a alma passa a ver diferente, as coisas são de verdade diferentes. E aí ela começa a abrir a alma para esse confessor, o que ela não tinha feito até então. E aí ela vai adquirindo confiança, ele parece que tem uma facilidade maior para escutar ela, começa a questionar, começa a perguntar, então isso vai fazendo também com que ela vai se abrindo mais e mais. E ela começa aos poucos e abrindo o interior, e o Senhor muitas vezes vai ordenando para ela manifestar para o confessor o que ele falava para ela. Então ela começa a abrir ali os acontecimentos de forma mais clara. E ainda o Senhor repreendia quando ela não contava. Então acontecia alguma coisa. Então, né, aconteceu lá o episódio, o confessor veio e ela contou o que aconteceu, mas ela omitiu detalhes, ele já repreendia ela, porque era para contar tudo, era para ser específica, era para ser clara. E aí ela ficava muitas vezes amarga, ficava muitas vezes sofrida ali, porque ela precisava se submeter a isso. Mas ela fez o esforço de abrir o interior. E aqui Jesus fazia ela superar toda essa dificuldade. Ele vinha e fazia ela superar. Ele estava trabalhando, era o confessor, trabalhava externamente, mas internamente era o Senhor que fazia o trabalho. E ela fala aqui que por parte do confessor, ela se via também compelida a dizer, porque ele com certeza fazia ela, né, ia induzindo ela a se abrir. A dizer de onde provinha tal estado meu e que me acontecia quando estava naquele estado. Então ele começou ali a movimentar ela para que ela falasse. Ora ordenava que manifestasse, ora me obrigava com preceito de obediência. E logo me punha diante o temor de que pudesse vir a ilusão e no engano. Então ele orientava ela para que ela abrindo tudo, ela contando tudo, sendo ali fiel nos relatos, ela ficava protegida de estar se enganando, porque ele iria estar orientando ela. E ela tinha a confiança de que o que ele falasse, do que ele orientasse, do que ele ordenasse para ela, era o próprio Deus que estava fazendo. Então ela tinha ali uma confiança nessa realidade agora, de caminhar um pouco mais segura do que antes, porque antes ela tinha, às vezes, tinha vezes que o Senhor ia aparecer para ela e ela ficava na dúvida, é Jesus ou é o demônio? Porque ela havia passado pela experiência com os demônios. É Jesus ou é os demônios? Então é importante também, né, ao ser obediente ao sacerdote, ela estaria um pouco mais segura quanto ao que estava acontecendo e não estar se auto-enganando. Então, assim, Jesus me compelia por um lado e o confessor por outro. E às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Claro, porque o Senhor estava movendo tudo, né? Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não fazia o confessor anterior, que não me fazia nenhuma pergunta, não me tratava a saber que coisas me aconteciam. Então, o confessor anterior não falava, não perguntava nada, eu não sentia também a abertura de falar nada. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada ao confessor anterior e uniformizada com o querer de Deus, e que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto, porque ela
simplesmente ele falava, aceita, se resigna, é Deus que quer, então beleza. E depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor no mesmo estado acima. Então, ela ficou um ano ainda com um estado acima de não falar nada. Mas depois, conforme ela foi abrindo para ele, e aí ele começou a saber de onde provinha o estado dela de sofrimento. E aí ele foi orientando ela que ela tinha que pedir para ele a obediência de sofrer. Não era simplesmente mais para ela entrar no sofrimento assim que, porque quando Jesus vinha, ela saía do corpo. Ia ter as experiências para ele, levava ela para os lugares, ia ensinar, ia falar as coisas para ela. E aí agora o confessor já começa a colocar a mão nessa situação. Então já começa a colocar ali, ó. Já não é mais para poder ela entrar no estado de sofrimento todas as vezes. Ela tinha que obedecer, então depois vai começar essa luta de obediência ali, de o confessor vir e ela não poder entrar no estado de sofrimento, dela ter que resistir a Jesus. Então imagina. Ela é ter que obedecer ao confessor e de resistir a Jesus. Então a gente vai ver, isso vai acontecer mais para frente, várias vezes, dele falar que ela não era para conversar com Jesus. Inclusive isso, não era nem para conversar com Jesus. E ela tinha que obedecer, porque a obediência ao confessor era obediência a Deus. Então, olha que importante também para nós. Ela aprendeu, Jesus orientou ela, ensinou ela que obedecer ao confessor era obedecer a ele. Então, se ela estivesse ali diante de Jesus e diante do confessor, e fosse ordens diferentes, ela precisava obedecer o confessor e não Jesus, porque Jesus nunca ia trazer para ela algo diferente do que o confessor estava propondo. Aí, nesse caso, ela tinha que obedecer ao confessor porque ela poderia correr o risco de estar caindo ali no engano. Então ela foi orientada. Então, mesmo que fosse Jesus que estivesse diante dela e falando algo para ela fazer que não fosse que o confessor quisesse, que havia ordenado, ela tinha que obedecer o confessor, porque Jesus também estava no confessor. Então, isso é importante para nós também, de sabermos que na igreja a autoridade de Cristo está sobre a igreja, está sobre o confessor. E não importa se o confessor é uma pessoa que tem uma certa santidade ou se é aquela pessoa mais pecadora que tem, porque a gente tem essas realidades mesmo na igreja, de pessoas que têm uma busca pela santidade para orientar o rebanho, e tem aquelas pessoas que não estão nem preocupadas, elas estão mais no mundo do que realmente num caminho de céu. E infelizmente faz um estrago nas almas, mas a alma que obedece, ela está assegurada, pela obediência assegurada, um caminho mais próximo daquilo que o Senhor quer. E no capítulo 26, Jesus exorta Luísa a oferecer-se como vítima perpétua em contínuo estado de sofrimento, para poupar homens e mulheres de novos castigos merecidos, sobretudo de uma guerra, e assim preparar-lhe o caminho para novas graças de santificação. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se cometem que a balança da justiça está por transbordar. Agora saiba que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra, na qual farei massacre de carne humana. Ah, sim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar, mas os transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta a pestilência que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e de tanta dor que sofri por eles? Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum, mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho,
por isso vou prová-los com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que faziam, que para fugir delas queria esconder-se em mim, a fim de encontrar refúgio. Sentia também tanta pena porque os homens deveriam ser castigados, que me parecia que não eles, mas se eu tivesse podido, teria sido mais suportável sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrerem. Tratei de sensibilizá-lo ao máximo que pude e com todo o coração lhe disse: ó Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade dos inimigos, das iniquidades dos homens é grande, ai o maior imenso, há aí o mar imenso do teu sangue, onde podes inundá-los, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem a mim, te dou o meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas, por favor, aplaca-te, se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado o farei, contanto que poupe tuas imagens. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me: precisamente isto é o que quero, que tu te ofereças para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo. Eu pouparei os homens, e por um curto período de tempo eu pouparei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não possa conter, que se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, ficará tu golpeada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro lado não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte. Se assustava e tremia, mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta, se aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, disse-lhe: ó, meu docíssimo esposo, por minha parte estaria pronta a aceitar, mas como se arrumará por parte do confessor? Se não queria ver de vez em quando, como será possível que queira ver todos os dias? Liberta-me desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar, e então tudo ficará resolvido entre mim e o Senhor. Então o Senhor me disse: vá ao confessor e pede-lhe a obediência. Se ele quiser, dize-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Vê, não será somente para bem das criaturas que quero estes sofrimentos contínuos, senão também para teu bem. Neste estado de sofrimento, purificarei muito bem tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico. E depois disto, farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma se transforme na outra e forme uma só. Assim, me transformarei em ti e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesse dizer: o esposo é crucificado, mas também a esposa é crucificada? Ah, sim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me havia dito, e aquela palavra que o Senhor me disse, por um certo tempo, sem me dizer o tempo exato que devia estar continuamente sofrendo. Eu a tomei como por 40 dias, mais ou menos. Contudo,
Já se passaram cerca de 12 anos que continuo assim. Tem uma anotação, 38. Isso ela escreveu em 1899. Portanto, Luísa permaneceu continuamente na cama desde 1887. Então, já 12 anos ali que ela já está. Quando ela veio escrever, ela iniciou a escrever em 1899. Então, ela já estava na cama já desde ali já há 12 anos. Já estava desde 1887. Mas sempre seja bendito Deus, sejam adorados sempre seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz, como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos. E o confessor estivesse concordado em dar-me a obediência. Então, assim disse o confessor, que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo. E também lhe disse o resto, com grande surpresa minha, porque eu achava impossível. O confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava obediência, que na realidade o motivo não era que ele não pudesse vir, mas sim um pouco de respeito humano. A minha alma alegrou-se muito porque podia contentar o Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto por parte de alguns, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma a sentia pensativa, porque devia estar tanto tempo sem poder receber a Jesus no sacramento. Minha única consolação, às vezes, sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas coisas acrescentava-as o demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo, e eis como aconteceu. Aqui a gente tem esse relato do início ali realmente do sofrimento da Luísa entrar ali como aceitar será uma vítima e começar a entrar em período longo de sofrimento. Se até então ela saía, ela perdia os sentidos algumas vezes, o confessor vinha, ela ficava petrificada, o confessor vinha no dia seguinte, tirava ela, isso quando, mas no começo ela ficava dias, porque às vezes não vinha confessor, às vezes eles ficavam falando que era frescura dela, que era dengue e tudo mais. E ela teve uma época, a gente já viu que ela passou até 18 dias naquele estado, imagina, 18 dias sem comer, sem beber, sem nada, petrificada por causa da guerra dos confessores, por causa dos confessores não quererem vir. Mas aí ela ficava assim e saía, entrava nesse estado de sofrimento e saía. A partir desse momento, quando o Senhor pede a ela esse sacrifício, ela começa a ficar continuamente. Ela acha que esse oferecimento seria provisório, seria ali por... Ela pensou ali 40 dias, ele falou por um pouco tempo, então ela precisava uns 40 dias ficar no sofrimento, beleza. Imagina que ela iria livrar e amenizar os flagelos que o Senhor estava preparando para descarregar nas criaturas, uma guerra se avizinhando, e ela estaria nesse estado de sofrimento, ela estaria poupando muitas almas, recebendo nela ali as penas, as dores, o descarrego da justiça nela, para poder poupar as criaturas. E então ela aceitou, não, beleza, tranquilo, vou sofrer, porque eu quero me oferecer para o Senhor e também para poupar as almas, as outras almas. Mas pensava, né, que ela seria, mesmo a natureza dela ali se contorcendo, né, quando eu falo da natureza, é o corpo mesmo, imagina, o sofrimento, o nosso corpo foi projetado para não sofrer.
O nosso cérebro tem essa condição, foge da dor e busca o prazer, tem essa configuração. A nossa natureza tem essa configuração de fugir da dor e buscar o bem-estar. Mas ela aceita porque ela compreende ali que era uma disposição de Deus, era o que Jesus queria dela e iria também servir para amenizar os flagelos, os castigos. E uma outra coisa importante que o Senhor fala para ela, que também, enquanto isso, ele estaria purificando a alma dela. Então, seria um trabalho duplo. Então, ela mesma, sentindo o peso da natureza, ela aceita. E olha como o Senhor fala, né? Como que ele sente essa dor por causa da condição do homem, uma condição de peste. Olha que ele fala aqui. Eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar. O Senhor fez, a gente sabe que está bem claro isso no livro do céu, que o Senhor fez a criação, fez o mundo para que o homem habitasse e reinasse. E fez o homem como um paraíso para ele habitar e reinar. Então nós fomos feitos para Deus, fomos feitos como tabernáculos, fomos feitos como santuários onde ele deveria vir deleitar-se em nós. Mas esses santuários foram transformados em esgotos de imundícies, e é tanta pestilência que me obrigam a estar longe deles. Então vamos transformando os nossos corpos, esses templos sagrados que o Senhor criou para Ele, vamos com o pecado, com a desobediência, com a vontade humana, vamos transformando esses espaços que era para Deus habitar, transformando ali em esgotos de imundície pestilenta, e obriga o Senhor a ficar longe, porque o Senhor não reside no meio da peste, não reside no meio do esgoto. Ele precisa porque ele é puro e ele precisa estar num lugar purificado. Então, por isso é importante esse trabalho de purificação que ele faz nela e quer fazer em cada um de nós. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ninguém, Senhor. Ninguém foi tratado como o Senhor e ninguém fez o que o Senhor faz. O Senhor fez o que o Senhor faz. E mesmo assim o Senhor recebe tudo que o Senhor recebe, as ofensas, toda essa realidade. Então, na Luísa ali, ele vê esse espaço de descarregar a justiça, em parte, claro, porque ela não suportaria o descarrego completo da justiça, mas ela foi ali, quando ela aceitou ser uma vítima, ela foi essa alma que foi colocada entre a justiça e os homens. Então, quando a justiça queria descarregar nos homens, queria vir através de flagelos e castigos no homem, a Luísa estava no meio e ela recebia os golpes. Então, olha só, uma alma que se coloca, aceita ser colocada entre a justiça divina e entre os homens que merecem os golpes dessa justiça. E ela recebia nela esses golpes nos sofrimentos dela, no estado de vítima dela. Então ela foi essa vítima que recebeu muitos e muitos golpes da justiça e evitou que isso se fosse descarregado nos seres humanos, nos demais seres humanos na Terra. E aí, por causa dessa realidade da natureza dela, né, ele fala para ele, aí ela responde para ele: ó Santo Esposo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, há aí o mar imenso do teu sangue, onde podes inundá-las, e assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem a mim e te dou meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me, fazer-me como tu queres. Mas por favor, aplaca-te. Se for necessário o sacrifício da minha vida, de bom grado farei, contanto que
poupes tuas imagens. Essas tuas imagens são as almas, são as criaturas humanas. E ela se compadece das criaturas e se interpõe, se coloca ali, faça e descarrega em mim. Mesmo que eu tenha que morrer, eu aceito morrer desde que o Senhor poupe as almas. A Luísa tinha um grande amor pelas almas. Se ela tinha um profundo amor por nosso Senhor, por Deus, ela também tinha pelas almas. Então nós temos que sermos mais que agradecidos pelo oferecimento dessa alma, chamada Luísa Picarreta, por tudo que ela viveu, por tudo que ela aceitou sofrer, por tudo que ela aceitou passar, para que nós hoje tivéssemos, não só a humanidade não fosse dizimada, não fosse destruída, não fosse golpeada mais fortemente, mas também que hoje nós pudéssemos ter acesso a esse conteúdo ao qual estamos tendo. Então foi esse oferecimento dela, foi o sofrimento dela que nos proporcionou acessar o que nós acessamos hoje. Então, se a gente não reconhece isso, não fica agradecido, a gente tem que louvar muito a Deus pelo dom da vida dessa alma, pelo dom da vida dela. Louvado seja, Senhor, pelo dom da vida da Luísa Picarreta, por tudo que o Senhor viveu na vida dela, por tudo que ela ofereceu de si para que o Senhor fizesse. E aí o Senhor vai falando para ela: precisamente isto é o que eu quero. Se te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo. Olha aqui que ela imaginou aqui o curto período de tempo. Eu pouparei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de golpeá-las, ficarás tu golpeada. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Então imagina, olha só o peso da responsabilidade. E aí ela fala: ó, meu docíssimo esposo, por minha parte estaria pronto a aceitar, mas como se arrumará por parte do confessor, se não queria ver de vez em quando, como será possível que queira que vir todos os dias? Liberta-me desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar. E então ficará tudo resolvido entre mim e o Senhor. Então ela também coloca uma condição, não queria que o confessor, ela precisasse do confessor para tirar do estado de sofrimento, que o Jesus mesmo pudesse fazer isso, mas não era isso que o Senhor queria. Ele queria dela também essa dependência, essa obediência ao confessor, porque esse era um trabalho, nessa alma, Luísa, era um trabalho que o Senhor queria fazer conjuntamente com a igreja. Não era um trabalho à parte, não era um trabalho separado da igreja. Era um trabalho que ele dispunha, que necessitava do acompanhamento da igreja. Era um trabalho feito conjuntamente. Então, diferente de outras místicas, muitas e muitas místicas na história, onde o Senhor trabalhou nas almas delas e tinha estados diferentes, muitas realidades místicas aconteciam, não tinha tanta participação da igreja. Tinha confessor envolvido, orientador espiritual envolvido, mas não tinha aquela dependência como no caso da Luísa. A Luísa foi realmente ali acompanhada de perto pela igreja, através dos confessores, dos orientadores, do bispo local e tudo mais. Então, tudo isso, até depois ela recebe, por causa desse estado de vítima dela, ela recebe a autorização do Papa Pio X de ela receber a celebração da Santa Missa diariamente no quarto dela. Então, olha só como que foi esse acompanhamento de perto da igreja. Pena que depois, no passar dos anos, a igreja meio que deixou os escritos dela sem dar tanta importância, porque era para hoje a igreja estar, ser o instrumento de orientação das almas,
de catequese para as almas, de ensino para as almas por parte da igreja, o livro do céu. Era para nós já sabermos desse conteúdo há muito tempo já. Se a igreja tivesse dado continuidade, tivesse assumido mesmo e feito esse trabalho de assumir o livro do céu ali realmente como um conteúdo de ensino e de direção das almas. Olha como muita coisa haveria de diferente, de transformação que já haveria no mundo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Senhor desejou muito isso. Mas, como a igreja ainda está nessa parte, nessa letargia ainda quanto a isso, não assumiu essa postura de levar esse conhecimento, assumir esse conhecimento e levar para as almas, como um ensino mesmo, somos nós os leigos que somos impelidos, porque o Senhor também fala no livro do céu, que é um trabalho da igreja, mas se não houver por parte da igreja esse movimento, que ele suscitaria outras almas para fazerem isso. E ele tem suscitado almas de leigos mundo afora para fazer com que esse conteúdo chegue às outras almas. E aí estamos nós, Senhor. Louvado seja porque o Senhor, quando quer, o Senhor faz. E aí ele disse para ela, vá ao confessor e pede-lhe obediência. Se ele quiser, dize-lhe tudo o que tenho dito. Farás o que ele disser. Vê, não será somente para o bem das criaturas que eu quero estes sofrimentos contínuos, senão também para teu bem. Neste estado de sofrimento purificarei muito bem a tua alma, a fim de te dispor a constituir comigo um matrimônio místico. E depois disto farei a última transformação, de modo que ambos seremos como duas velas postas no fogo, onde uma transforme na outra e forme uma só. Assim me transformarei em ti e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesse dizer, o esposo é crucificado, mas a esposa também é crucificada? Ah, sim, não há nada que me faça diferente dele. Então, essa uniformização, essa fusão da alma com Deus é o que o Senhor fez na Luísa. Ele executou nesse período de tempo, durante o tempo que ela ficou como alma vítima, onde ele pôde trazer, ensinar, purificar ela, depois ensinar, trazer as manifestações, ela começar a escrever, colocar no papel, e tudo que ele deixou é através dela escrito, e de hoje estar disponível para que a gente tenha acesso, para que ao tocarmos nesses escritos também nós tenhamos esse desejo de nos uniformizarmos com ele, de sermos como essas duas velas que vão queimando junto, que vão derretendo junto, e ali aquele derretimento vai se unindo uma ao outro, e depois não dá para saber qual que era uma vela, qual que era a outra, se torna uma única realidade. É o que o Senhor mais deseja com a nossa alma, essa uniformização. É o nosso querer que vai fazer com que o nosso querer entregue ao Senhor faz com que isso aconteça. Então é isso, o Senhor quer trabalhar em nós, assim como trabalhou na Luísa, deseja fazer essa uniformização na nossa alma, porque Ele deseja retornar, tomar posse dessa habitação que Ele criou para Ele. Nós somos esses espaços, esses santuários onde Ele criou para Ele habitar e reinar. Ele quer isso de volta, Ele está nesse tempo nos chamando para conhecer essa disposição do tanto que Ele fez, do tudo que Ele deixou, do tudo que Ele quer fazer, e quer esse espaço na nossa alma para operar, para viver, para reinar e fazer a fundição da nossa vontade com a dele, e a dele ser soberana e reinar sobre a nossa. É o que ele mais deseja, e ao tomar conhecimento disso, nós também passamos a desejar a mesma coisa. Sim, Senhor, divina vontade reina na minha vontade, e vamos diariamente entregando a nossa alma, a nossa vida para ele, vir governar, vir reinar, porque sabemos, vamos tomando conhecimento da importância disso na nossa vida, na nossa alma, no mundo como um todo, na terra como um todo, na igreja como um todo. E a transformação que isso faz a partir de nós, a transformação que acontece dentro de nós e passa a influir no nosso exterior, na tudo aquilo que está ao nosso redor.
Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados por tudo que o Senhor tem feito e quer fazer em nós. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.